Então, pessoal, agora a gente vai resolver a segunda questão da lista, tá ok? Então, uma partícula movimenta-se em linha reta paralela às linhas de força de um campo elétrico uniforme E, conforme mostra a figura. Partindo do repouso do ponto 1, e somente sob a ação de força elétrica, ela percorre uma distância de 0,8 metros e passa pelo ponto 2. Está aqui o ponto 1, está aqui o ponto 2. Então, a distância de 1 até 2, 0,8 metros. Entre os pontos 1 e 2 há uma DDP, uma diferença de potencial ΔV, de 32 volts. Considerando a massa da partícula como 20 gramas e sua carga igual a 2 microcoulombs, calcule o trabalho realizado sobre a carga pelo campo elétrico ao deslocá-la de 1 até 2. Então nós temos aqui algumas informações importantes, né? Como é que nós vamos achar o campo elétrico? Veja que eu conheço, né, nessa questão, a gente conhece a diferença de potencial que está sendo chamada de ΔV, como sendo 32 volts. Esse ΔV poderia ser chamado de V12, né, que é a diferença de potencial entre os pontos 1 e 2, né? Que seria o potencial do ponto 1 menos o potencial do ponto 2. Eu faria essa conta se a gente conhecesse, né, o potencial do ponto 1 e o potencial do ponto 2. Não é necessário, porque a gente já sabe quanto que é o ΔV, tá? Então a gente já sabe que o valor do V12, ou seja, o ΔV, é 32 volts. Então vamos lá. Como é que a gente calcula o trabalho em função da diferença de potencial? Então a gente sabe que o trabalho de 1 até 2 será o valor da carga multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos, que aqui mais uma vez está sendo chamado de ΔV, tá ok? Bom, a carga é de 2 microcoulombs, a diferença de potencial 32 volts. Então o trabalho realizado para levar a carga do ponto 1 até o ponto 2 é o produto da carga, 2 microcoulombs, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos, que é 32 volts. Logo, a gente descobre com isso que o trabalho realizado sobre a carga para levá-la de 1 até 2 é 2 vezes 32, ou seja, 64, vezes 10 a menos 6, trabalho dado em joule. Então está aqui o trabalho. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos readequar, né, essa resposta em termos de potência de 10. Então você vai pegar aqui que o trabalho de 1 até 2 é, na verdade, 6,4 vezes 10. Vejam, eu estou colocando uma casa depois da vírgula. Essa uma casa, reparem que o número diminui de 64 para 6,4. Então nós vamos ter que acrescentar essa uma casa ao nosso expoente da potência de 10. Logo, a potência de 10 vai ser menos 6 mais uma casa, vai ficar então menos 5. Então esse aqui é o módulo, o valor do trabalho realizado sobre a carga para fazê-la se mover do ponto 1 até o ponto 2. Então esse aí é o valor do trabalho. No segundo item da questão, é pedido para calcular a energia cinética da carga no ponto 2. Bom, agora nós estamos falando de energia. Primeiro foi falado de trabalho, agora se fala de energia. Então a relação entre trabalho e energia é a seguinte. O trabalho, né? O trabalho, ele é basicamente a variação da energia cinética. Essa relação aqui, ó, ela é conhecida como teorema, tá ok? Teorema trabalho, energia, ok? O teorema trabalho-energia diz que o trabalho realizado sobre um corpo é igual à sua variação de energia cinética. Bom, variação de energia cinética. O que é variação de energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, como a gente está pegando a carga no ponto 1 e levando para o ponto 2, a gente pode falar então
que o trabalho para levar de 1 até 2 é a energia cinética no ponto 2 menos a energia cinética no ponto 1. Vejam, a energia inicial no ponto 1, a energia final no ponto 2. Reparem, no entanto, o seguinte, a questão ela diz que a carga parte do repouso. Olha aqui, ó, partindo do repouso no ponto 1. O que é que significa partir no repouso? Significa que aqui nesse ponto 1 a carga tem uma velocidade inicial 0. Ou seja, a velocidade da carga no ponto 1 é 0. Como nós sabemos, a energia cinética, né? A energia cinética é o produto da massa pelo quadrado da velocidade do corpo sobre 2. Então reparem que se a velocidade é 0, nós vamos ter 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Dividido por qualquer número é 0. Isso quer dizer que no ponto 1, a energia cinética da carga no ponto 1 é 0, pois a velocidade nesse ponto ela vale 0. Tá? Então, se a energia cinética no ponto 1 é 0, nós podemos dizer que o trabalho para levar a carga de 1 até 2 é igual à energia que a carga vai ter no ponto 2. E reparem que é exatamente isso que eu quero saber. Calcule a energia cinética da carga no ponto 2. A quem que é essa energia? É o trabalho que eu realizei para levar a carga do ponto 1 até o ponto 2. E notem que esse trabalho aqui, ele vale 6,4 vezes 10 a 5 joules. Então a gente tem automaticamente que se o trabalho é 6,4 vezes 10 a menos 5 joules, esse é também o valor da energia cinética no ponto 2. Então está feito o exercício. A energia cinética em 2, 6,4 vezes 10 elevado a menos 5 joules. E aqui está a resposta para esse item da lista de exercício. Ok? Então está calculada a energia cinética da carga no ponto 2. Bom, calcule a velocidade da carga no ponto 2. Bom, agora o que a gente vai ter que lembrar, né? Bom, nós vamos ter então que nós sabemos trabalho e energia cinética. Velocidade está relacionada com a energia cinética. Porque a energia cinética no ponto 2 é a massa vezes a velocidade da carga no ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Só que nós sabemos quem que é essa energia cinética. Nós acabamos de encontrá-la aqui. A energia cinética no ponto 2 é 6,4 vezes 10 a menos 5. Então vejam só. Se a energia cinética é 6,4 vezes 10 a menos 5, o que nós vamos ter? A massa da partícula vezes a velocidade dividido por 2. Espera aí, mas e a massa? Nós temos a massa da partícula? Vamos ver onde a gente encontra essa massa. Nós temos a massa da partícula. Reparem no seguinte. Vejam que a massa dessa partícula, ela foi dada na sala, né? Ela foi dada aqui na questão como sendo uma massa de 20 gramas. Então, se você está vendo aqui ó, que a massa da partícula é 20 gramas, você vai substituir esse valor de massa nessa expressão, tomando o seguinte cuidado. Essa massa tem que ser expressa em quilos. Então, é importante a gente pegar o nosso 20 gramas e expressá-lo em unidade de quilograma. Para você passar massa em grama para quilograma, é só você pegar o valor que você tem em grama, 20, e multiplicar por 10 a menos 3. Então 20 gramas é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, substituindo esse valor de massa, 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas, nós vamos multiplicar isso pelo quadrado da velocidade e dividir, portanto, por 2. Vamos fazer umas simplificações aqui para a gente poder enxugar, né? Reduzir a quantidade de números que existem nessa expressão. Eu vou pegar esse 20 que está aqui e vou dividir por 2. Então eu vou fazer uma simplificação desse 20 com esse 2 aqui, ó, tá ok?
que vai ficar na verdade? Se você pegar 20 e dividir por 2, você mantém tudo do mesmo jeito que está, só vai alterar o 20 e o 2. Então nós vamos ter 6,4 vezes 10 a menos 5, que é igual 20 dividido por 2 é 10, vezes 10 a menos 3 multiplicado pelo v ao quadrado. O que nós vamos ter aqui agora, né? Nós vamos ter o seguinte, veja que 10 vezes 10 a menos 3, a gente pode ainda, né, melhorar um pouquinho, podemos representar isso, escrever esse 10 vezes 10 a menos 3 como sendo 1 vezes 10 a menos 2. Vejam que esse zero que eu estou tirando fora, eu estou acrescentando ele aqui na minha potência de 10. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 2, vezes a velocidade ao quadrado. Então, para me achar essa velocidade, eu vou pegar esse 1 vezes 10 a menos 2, levá-lo para o outro lado. Quem está multiplicando vem para cá, dividindo. Então, nós temos 6,4 vezes 10 a menos 5, ok? Dividido, né? Dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar o valor do v ao quadrado. Repare que 6,4 dividido por 1 é 6,4 mesmo. Agora as potências de 10. 10 a 5 negativo dividido por 10 a menos 2. Divisão de potência de 10. Você pega o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Ou seja, você pega o expoente do numerador e subtrai pelo expoente do denominador. Isso vai lhe dar menos 5. Veja que menos multiplicando menos vai dar mais. Ok? E aí nós vamos ter menos 5 mais 2. Menos 5 mais 2 é menos 3. Então o resultado disso aqui, ó, é menos 3. Vejam que esse é o valor do v ao quadrado. Mas eu não quero v ao quadrado, eu quero saber o valor do v. Então eu vou ter claramente que a velocidade vai ser a raiz quadrada de 6,4 vezes 10 a menos 3. Pessoal, eu não sei a raiz quadrada de 6,4, mas eu sei a raiz quadrada de 64. Então eu vou fazer uma adequação aqui, ó, desse valor, tá? Eu vou pegar 6,4 vezes 10 a menos 3 e vou fazer ele virar 64. Reparem que o número aqui, ó, de 6,4 para 64, o número cresceu, ele aumentou. Quando o número aumenta, nós diminuímos na potência de 10. Veja que ele aumentou uma casa. Eu passei essa casa que estava depois da vírgula, eu passei ela para antes da vírgula. Então eu vou chegar aqui e vou tirar essa casa fora. Menos 3 menos uma casa, repito, menos 3 menos uma casa vai virar menos 3 menos 1, vai virar menos 4. Então 6,4 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 64 vezes 10 a menos 4. Então a gente pode escrever que a velocidade vai ser a raiz quadrada de 64 vezes 10 a menos 4. Como eu disse, a raiz de 64 é 8. E a raiz de 10 a menos 4? Como é que a gente tira a raiz de uma potência de 10? Quando a raiz é quadrada, você pega o expoente da potência de 10 e divide por 2. Se a raiz for uma raiz cúbica, você pega o expoente da potência de 10 e divide por 3. Se a raiz for uma raiz quarta, você tira a potência de 10 e divide por 4. Como aqui é uma raiz quadrada, lembre-se que raiz quadrada, né? A raiz quadrada a gente não escreve. Mas dentro do símbolo da raiz quadrada existe um 2. Isso é a raiz quadrada. Então o que a gente vai fazer? Para tirar a raiz quadrada da potência, você pega o expoente da potência e divide por esse 2 que está aqui fora, que não aparece, mas ele está lá. Então a raiz de 10 a menos 4 é 10 elevado a menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, automaticamente, a velocidade da carga é de 8 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Esta aqui é a velocidade da carga
ao passar pelo ponto 2. Portanto, a gente pode chamar essa velocidade, né, de velocidade V2. Ok? E por fim, a gente tem então que calcular o módulo do campo elétrico. Bom, agora misturou tudo, né? Nós começamos falando de trabalho. Com o trabalho nós passamos para energia cinética. De energia cinética nós passamos para velocidade. E agora nós estamos calculando o campo elétrico. Bom, eu tenho agora que calcular o campo elétrico usando algo que eu já conheço, né? E nós já vimos então o seguinte, né? Que a diferença de potencial, o famoso VAB, ele é, na verdade, o que? O campo elétrico multiplicado pela distância, o deslocamento sofrido pela carga dentro do campo. Esse VAB aqui no caso, né, como nós estamos falando de ponto 1 e 2, é o V12, que é igual ao campo elétrico vezes o deslocamento. Só que na questão, esse V12, ele está sendo chamado com o nome de ΔV. Então, basicamente falando, a gente pode expressar isso da seguinte forma, né? Que o ΔV é igual ao E vezes o D, onde esse ΔV aqui, ó, é a diferença de potencial entre os pontos 1 e 2. Essa diferença de potencial foi dada, ela vale 32 volts. O campo elétrico eu não conheço, e aí eu fico preso aqui ao deslocamento da carga no campo. Bom, se a gente voltar lá na questão, no exercício, a gente vê o seguinte, olha, que entre os pontos 1 e 2 existe uma distância, veja que é uma distância de 0,8 metros. Como a carga está andando em linha reta, essa distância é também o deslocamento sofrido pela carga, ok? Então esse deslocamento, nós vamos ter aqui, ó, vai ser 0,8 metros. Você pode fazer a conta do jeito que está aqui, não tem problema. Por quê? Esse 0,8 você vai trazer para o lado de cá. Então o que você vai ter? Você vai ter 32, né, dividido por 0,8, que é igual a um campo elétrico. Então o valor do nosso campo elétrico é essa divisão. Se você pegar o 32 e dividir pelo 0,8, lembre-se que para fazer uma divisão por um número decimal, você tem que ter aqui no número que vai ser dividido e no divisor, ou seja, no dividendo e no divisor, você vai ter que ter o mesmo número de casas decimais. Aqui nós temos uma, aqui nós não temos nenhuma. Então a gente acrescenta um zero aqui para ficar o mesmo número de casas decimais e ignora, portanto, a existência da vírgula. O que nós temos aqui? Nós temos 320 dividido por 8. 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Não sobra nada. Bom, o que a gente faz com esse zero? Você puxa ele aqui para o resultado. Então, 32 dividido por 0,8 dá como resultado 40. 40, isso mesmo, 40. Toda vez que você divide um número por um valor que é menor do que 1, o resultado da divisão é maior do que o número que está sendo dividido. E aí o que a gente tem? Que a gente tem que o campo elétrico vale 40. 40 é o quê? Nós estamos calculando diferença de potencial, que é volt, e deslocamento, que é metro. Então a unidade do campo elétrico tem que envolver o volt e o metro, ou seja, volt por metro. Esse aqui é, portanto, né, o valor do campo elétrico dentro do qual a carga está se movendo. Então, com esse valor, a gente, né, pode calcular o próximo item da questão, que é o seguinte. Agora você tem o campo elétrico, pede aqui para a gente a intensidade da força que atuou na carga. Como é que nós vamos achar a intensidade dessa força? Nós já vimos que quando você põe uma carga no interior de um campo, né, carga dentro de campo, sofre necessariamente a ação de uma força. Então, a força pode ser calculada pelo produto da carga vezes o campo. Beleza? Bom, mas nós sabemos quanto que é a carga. Nós sabemos também agora quanto que é o campo. Então a força vai valer o módulo da carga, que é
Vejam bem, a carga está aqui na questão, não podemos esquecer, né? Que a carga vale, olha aqui, ó, 2 microcoulombs. Então, se a carga vale 2 microcoulombs, nós vamos ter, então, 2 microcoulombs, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o valor do campo elétrico que nós acabamos de encontrar aqui, ó, 40 volts por metro. Então, nós vamos ter aqui, ó, o campo elétrico que é 40 volts por metro. Logo, o valor da força será de 2 vezes 40, 80 vezes 10 a menos 6, ok? 12 vezes 10 a menos 6, e aí você tem, então, que o valor do campo da força vai valer isso aqui. Vamos adequar essa resposta, que é 8 vezes 10. Reparem que eu tirei aqui um zero, né? Nós vamos tirar essa casa e vamos acrescentar ela aqui na potência de 10. Menos 6 mais uma casa vai virar menos 5. Forças dadas em Newton, então nós temos aqui o módulo da força que está agindo sobre a carga enquanto ela se move dentro do campo elétrico. Bom, isso finaliza a questão de número 2, ok? Então é isso aí.